Olá, tudo bem, pessoal? Antes de mais nada, eu quero parabenizar a organização deste evento, né, desse importante debate dentro da universidade, debate pelo qual eu já venho passando, já passei de maneira coletiva, inclusive com meu amigo, irmão Johnny, né, Dr. Fernandes. Quero também agradecer a cada um de vocês que estão participando do evento pela oportunidade de contribuírem para a construção do debate e para ampliar o eco da necessidade de inclusão dentro das universidades brasileiras. Eu sou o Carlos Humberto, eu sou um dos fundadores da Diáspora Ponto Black, que é uma rede de turismo internacional de valorização da cultura negra. Já falo um pouquinho sobre a diáspora, que na verdade é fruto de algumas histórias, entre elas da história de meu ingresso na universidade, de minha luta para ocupar aquele espaço, para ocupar o espaço onde nós estamos agora com a diáspora. Essa história que se forma de maneira coletiva com o encontro aí de irmãos como Johnny, né, que beberam da mesma fonte, da fonte da organização política do PVNC, pré-vestibular para negros e carentes, um movimento muito importante na história da luta pela inclusão das universidades brasileiras, né, começando pela Baixada. Bom, eu sou nascido na região metropolitana do Rio de Janeiro, no município de Nova Iguaçu, um município que concentra, né, a parte de trabalhadores do Rio de Janeiro que se deslocam para o centro do Rio de Janeiro a trabalho e voltam à noite para dormir em suas moradias, né? O município de Nova Iguaçu fica no entorno de 60 quilômetros do centro do Rio. Nesse município, né, que é um município que concentra bastante desigualdades também, eu nasci, né? E assim que eu nasci, né, minha família ficou sem casa, né? Nós passamos por uma situação onde nós perdemos a nossa casa e fomos então morar de favor dentro de um terreiro de Umbanda, né? E aí nasce isso na minha primeira semana de vida. Aí nasce aí, né, essa minha vivência de maneira sempre muito coletiva. Nós fomos morar neste terreiro, o que seria uma temporada provisória, durou no entorno de 14 anos, e naquele espaço, que já era um espaço coletivo, né, um espaço que atendia, abrigava pessoas, minha família se tornou maior ainda. Eu sou o único filho biológico, mas minha mãe foi agregando irmãos, né, irmãos de criação, que são meus irmãos hoje, são minha família. Minha família cresceu e eu lembrei muito recentemente que daí nasce também a minha primeira experiência empreendedora, né, empreendedora. Eu comecei aos 11 anos a organizar excursões. Como minha família era muito grande, o deslocamento para as praias era muito difícil, né, eu comecei a mobilizar pessoas para a gente ir até as praias, né, alugando um ônibus. Minha tia assinava o contrato e eu que mobilizava. Né? Então nessa casa começa a minha vida coletiva, né? E aí também nesse caminho eu entro na pastoral da juventude, né? E começo a ingressar numa atuação mais coletiva, fundei um grupo jovens na minha comunidade, né? A Zumbi dos Palmares, que fica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E ali, né, eu fui entendendo a necessidade de chegar na universidade, que não era uma referência para mim, nem para minha família, não tinha ninguém da minha família que tivesse chegado à universidade. Então, aquele espaço que era muito distante se tornou mais próximo, mas eu não sabia como alcançar a universidade, né? Então, tiveram alguns fatores nesse caminho, né? E dentro desses fatores, né, eu encontrei o PVNC, né, que a partir de um núcleo que era o Vila Operária, que era muito próximo a não, que era muito próximo à minha residência, e ali tinha um conjunto de loucos que eu achavam loucos, porque quase todos trabalhavam, estudavam durante a semana e no final de semana estavam dentro de um pré-vestibular de 8 da manhã às 6 da tarde. E eu fui um daqueles loucos, né? Quem coordenava era o Renato, que estava estudando geografia, estava começando a ingressar em geografia, e a partir daí ele se tornou uma referência também para mim.
né, a Lindara, que é uma irmã, parceira, que hoje historiadora, que hoje mora no sul da Itália. Então, essas pessoas da Baixada que viviam os mesmos dilemas que eu, se organizando para entrar na universidade, para mim foi uma fonte de inspiração. Então, a partir daí, eu comecei a lutar para chegar na universidade. Fiz uma primeira universidade em Geografia, depois fiz uma segunda universidade também em Geografia, que foi a PUC do Rio de Janeiro. A PUC foi a primeira universidade no Rio de Janeiro a estimular ações afirmativas, ou seja, os estudantes que vinham de pré-vestibulares recebiam bolsas, né, de 100% para ingressar na universidade. E esses estudantes, por sua vez, né, do qual eu fiz parte desse grupo, eu já cheguei uma geração depois, mas se mobilizaram para garantir, né, a permanência da universidade. O grande desafio não é chegar, é permanecer. Então essa permanência foi viabilizada por uma série de iniciativas. Uma delas foi a iniciativa do Bandejão, que eram oferecidos tickets, né, de um núcleo dentro da PUC que estava ligado a uma visão mais católica, mais cristã, de apoio, de contribuição, né, e esse grupo acabou, né, doando para os estudantes, né, que tentaram garantir aquela conquista. Eu chego já nessa geração, né, e ali foi uma grande formação política, né? Primeiro porque nós alugamos um apartamento, né, como nós morávamos muito distante da universidade, um apartamento que cabia 5 pessoas, no final do mês chegava a 15, porque ninguém tinha dinheiro de passagem para voltar para casa e as pessoas iam ficando, né? Um prato de comida, nem todos os estudantes recebiam benefício, né, da alimentação. Então, os estudantes que recebiam dividiam um prato. Então, às vezes, quem ia pegar a comida pegava 2 pratos, colocava um embaixo e enchia bastante, né? Pegavam 2 ou 3 pratos vazios, colocavam embaixo, né? E o de cima enchia de comida, enchia mesmo, para poder dividir essa comida que pegou com os pratos vazios dos irmãos que estavam também sem benefício. Então essa vivência coletiva, ela foi muito importante, porque nesses espaços de coletividade nós discutíamos a formação política, discutíamos a necessidade de estar dentro das universidades, discutíamos os dilemas, né, que enfrentávamos ali, porque a universidade não queria, né, sobretudo aquela universidade tão elitizada, ela não foi pensada para a gente, ela não foi pensada para as nossas histórias, ela não foi pensada para os nossos corpos. Era uma ofensa para muitas pessoas estudar com o cara que era filho da empregada. Então, chegar até ali não foi fácil, permanecer era mais difícil. O que nos deu condições de resistir ali dentro, né, de muitos de nós, porque o índice de evasão, né, quando não se tem apoios, né, para a permanência, o índice de evasão é naturalmente grande, né? Então, a partir dessa coletividade, nós conseguimos garantir, né, de maneira coletiva a nossa conclusão. E aí, passando um pouco por essa trajetória, né, eu fui trabalhar em vários outros frentes, sempre ligadas a movimentos sociais, a direitos humanos, né, e estava num trabalho durante muito tempo, saí desse trabalho, comecei a fazer uma dissertação sobre extermínio da juventude negra no mestrado. Aquilo foi muito doloroso para mim, porque eu comecei a estudar, né, eu comecei a fazer um levantamento de como a imprensa noticiava essas mortes nos municípios da Baixada Fluminense. E eu vi a minha história ali na capa dos jornais, irmãos, primos que foram executados, assassinados. Então aquilo me doeu demais, né? Então, desse mestrado que eu não consegui avançar, não consegui concluir, porque de tamanha dor eu sentia a necessidade de falar de vida, né, de articular vidas, né? E aí nasce a Diáspora.Black, né? A Diáspora.Black nasce de experiências cotidianas de racismo, né? Em deslocamento, em viagem, dentro da minha própria casa, onde eu oferecia um dos quartos da minha casa para locação por temporada. Então, a partir dessas experiências de racismo, né, e a partir de todo o acúmulo que eu tive coletivo, eu entendi que existia a necessidade de criação de uma rede, de um turismo
de um turismo responsivo, de um turismo sem preconceito, que viabilizasse a participação da população negra. E assim criamos a Diaspora.black, que na verdade ela é uma startup, é uma empresa de tecnologia que vende, né, num site na internet, oferta e procura de turismo, mas um turismo sem preconceitos. Né? Uma rede que tem oferta de hospedagens, então qualquer pessoa, né, pode cadastrar suas hospedagens. Nessas ofertas de hospedagens também nós temos muitas comunidades, organizações, movimentos sociais, comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, que estão aí entendendo que através do turismo, né, de um turismo respeitoso, responsível, pode sim não só viabilizar uma renda mensal, mas também garantir apoios, né, e ecoar suas lutas. Então nós temos cadastrados ofertas de hospedagens em comunidades quilombolas, né, como uma vivência dentro da comunidade, como uma formação política dentro dessa comunidade. Temos hospedagens em hotéis, pousadas, né, e em casas em 19 países. Além das hospedagens, nós temos as experiências, né? Nós oferecemos roteiros turísticos que valorizam a história das populações tradicionais e da população negra. Então, na verdade, são operadores, agências, guias, lideranças comunitárias que cadastram experiências. Experiências de contar história, experiência de ensinar alguma prática tradicional, né, experiência de troca, né, de saberes, ou workshops, são experiências que são cadastradas na nossa plataforma e nós somos, na verdade, um canal de vendas que levamos esses anúncios a pessoas que querem e entendem, né, que na nossa plataforma não existe, né, nenhuma possibilidade de viver nenhum tipo de preconceito, porque as pessoas que se cadastram, que oferecem, são pessoas que estão pactuando com esse compromisso. Então, as pessoas que entendem e que buscam turismo, cada vez mais buscam um turismo de experiência. Nós oferecemos treinamentos também, né, para garantir que esses espaços, sobretudo hotéis, pousadas, tenham, né, um compromisso efetivo com o enfrentamento a preconceitos e a discriminação. Nós oferecemos um treinamento. Então, a Diaspora.black é uma empresa que está online. Eu vejo que tudo que foi construído para a diáspora foi construído a partir de experiências coletivas, sobretudo de experiências com o PVNC, e que hoje eu vejo uma importância muito grande de fortalecer essa referência, né, ou essas referências de organizações, né, que atuaram em periferias, que eram estratégicas e são estratégicas para a formação, né, e para a formação, né, de uma nova, para a formação e garantia e para continuar garantindo as lutas, né, sociais e as vitórias coletivas. Então quero agradecer, doutor Fernandes, agradecer a cada um de vocês. Eu acho que o vídeo deve ter ficado um pouco longo porque eu falo demais, mas quero parabenizar aí e espero que tenha contribuído de alguma forma. Obrigado.